Eita menino, eita menina! Primeiro vídeo oficial de 2023, gravando em pleno fevereiro, carnaval. Eu, Wellington Kucinga. E eu, Diego Pontes, aqui no nosso bloco do Tokusatsu, nosso canal Renshingatai. Nós vamos abrir alas para os Reis Insetos. Sim, vamos fazer nosso vídeo react de King Oja. Tudo que já foi falado, dito, tanto em redes sociais como vídeos no YouTube, a gente fez um aparato e a gente vai dar o nosso parecer, o nosso react como grupo Renshingatai. Uma coisa assim bem inusitada. O Diego, na sua experiência de séries, que vem acompanhando, está acompanhando Dom Brothers já a final, né, o Kamen Rider Dish, e já vai entrar aqui com o King Oja, que vai estrear no dia 5 de março, ou seja, daqui a 2 domingos estreia King Oja. E antes disso acontecer, a gente vai fazer um vídeo react do que já foi visto, com slides e algumas outras curiosidades de personagens e de umas coisas bem curiosas que nenhum outro canal ou site fez até agora sobre King Oja, não é mesmo, Diego? É sim, né? Nossos colegas da Tokunet fizeram a parte deles, mas a gente vai procurar fazer o nosso diferencial e esperamos que vocês gostem. Deem um like, comentem, compartilhem. Então, roda a vinheta, menino! Vídeo, apresentação, primeiro slide da apresentação, que é a nossa thumb sobre HG Reaction King Oja. Os 5 personagens, que são Reis Insetos. Cada um de um reino, e aí vamos detalhar tudo sobre cada um deles e quem está ao redor deles. Vamos fazer primeiro reaction sobre o trailer, né? O trailer legendado que saiu pelo NewsAct, né? E tem também no YouTube, se não me engano. É isso, Diego? Legendado do que vamos apresentar, né? Acreditamos ao Fansub NewsAct, né? Que tem feito nos últimos tempos das atuais séries de Tokusatsu um trabalho excelente, né? Já de deixar o Tokufan consumidor dessas séries ciente do que vai ser a temática. Tudo começa a explicação de uma profecia, né, sobre o fim do mundo, uma coisa bem rústica, pistoresca, apresentando os vilões, né, que é o Bagnarok, então é Bagnarok, né, Bagnarok significa como se fosse um apocalipse inseto, né, e apresentando os heróis. Eu achei uma coisa bem interessante que eles trazem de volta a questão do robô, né, vestido por uma pessoa, né, coisa que era feita no Sentai Heisei Reiwa, e também as maquetes, né, que antes Dom Brother usava só CGI. E no caso aí, né, estamos vendo aqui a descrição bem básica de cada um dos King Ojas, a cor, o inseto e de onde é o reinado de cada um e a característica deles como reis. E a gente está vendo agora nesse último trailer, na parte do trailer, o vermelho, né? Que é no caso, né, o Gila. Né? Vamos explicar melhor a diferença dele, que em alguns outros Super Sentais com outros temas, né, já teve gente parecida. E aí no final do trailer, os 5 King Ojas falando os seus bordões, que a gente entende que é o bordão que será usado na hora do roll call, né? Ou seja, da transformação de todos na apresentação. Né? Tá aí, ó. O nome traduzido é Realeza Majestosa King Oja, 5 de março, 9h30 no horário do Japão, né? Isso. E o robôzão, né? Marcando presença aí. Né? E vai lembrar que esse robôzão apareceu no episódio de Dom Brothers ainda. De forma inexplicável, né? Não deram um gancho para isso, mas ele apareceu em Dom Brothers episódio 45, se não me falha a memória. Isso. Mas agora vamos aqui ao aparato, aos personagens em si. Yamagast, o Tombo Oja. Sim. Talvez desses 5 reinados que nós vamos apresentar, é o reinado mais a cara da sociedade, independente do continente. Aquela coisa mais tecnológica,
esportes eletrônicos e tecnologia da informação de modo geral, né? Ele é o monarca, ou seja, ele é o rei de Nikompa ou Nikospa, né, como aparece lá na legenda Newsed, a terra da alta tecnologia, né, que pode de alguma forma lembrar o próprio Japão moderno, né? Ele nasceu numa comunidade, ele é tratado como secretário-geral e ele diz a seguinte frase que a gente viu agora no trailer: estou no topo. Estou no topo. Ou seja, é um cara, por assim dizer, com uma personalidade forte, né? Ele não é questão de ser arrogante, mas ele sabe que tem uma característica, uma personalidade de ambição, por assim dizer. Ele é muito ambicioso, né? Eu estava falando aqui nos bastidores com o Diego, que eu acredito que ele quer ser o rei dos 5 reinos, né? Que atualmente é aquele primeiro reino lá é o reino, não é, de Shogodan. Isso, o reino de Shogodan. Do Shogodan, que é representado por alguém com a roupa vermelha, mas a gente vai explicar mais à frente, não é necessariamente o vermelho dos Kinryōjis. Uhum. Uma coisa bem característica dos Blues, do Sentai, né? Que tipo, além de segundo no comando, ele sempre quer se impor ao Red. É uma espécie de peitação, peitar o vermelho, porque tem duas posturas de Blue. Normalmente é interpretado por... Isso já é um padrão que já vem desde ainda da era Heisei. Geralmente o Blue é alto e tem duas posturas, ou de peitar o vermelho, ou de ser alguém que é uma espécie de braço direito do vermelho em determinadas situações, né? Uma coisa assim que veio já de contraste desses últimos Sentais, né? Do último que foi Gun Brother e o antecessor a ele, que foi o Zenkaiger, que os Blue, né? O Vroom, ele era mais passivo, curioso, né? Queria aprender. Ele era totalmente tudo que o Red, né? Tudo que o líder falava. O Zenkaiser. Né? O Zenkaiser, ele tipo acatava. E já o Saru Brother, né? O Blue, ele era muito passivo na questão de ser muito zen, né? Devido ao seu talento de recitar haiku, né? Isso, né? De estar alheio às coisas, né? Já não, esse Blue aqui, ele remete aos Blues da era Showa Heisei, né? Na questão de querer se contrapor, né? De querer estar acima. A gente pode, já pensando na era Reiwa, é o que lembrando, mas foi bem no começo, mesmo quem assistiu Kirameiji vai entender o que eu estou falando, que o Shiguro, né, que era o espadachim dos Kirameiji, que é um caso que está em 2020, ele peitava o Juru, mas todo mundo ali peitava o Juru de um jeito ou de outro, né? Mas a gente já vê esses casos de peitação via duo, né? No Deca-Hand, que é o exemplo mais conhecido, até mesmo na versão americana teve isso, né, no SPD Power Rangers, né, com o caso, né, o Rouge e o Ban. Sim, né? Os dois se pegavam ali no braço mesmo, né? Eu acho que isso vai acontecer muito no Kinryōji, né, com o Blue e o Red. Né? Mas assim, aparentemente, isso a gente vai explicar melhor. Assim, a gente tá assistindo, quem não está assistindo deve ter visto, por exemplo, o Jetman. Jetman era 5 pessoas, 5 Sentais, que foram pegos pela mesma energia que não se entendiam. E aparentemente, apesar dessa ligação de reinos, o quinteto dos Kinryōji não vai se entender assim por osmose, assim, chegou a se entender ou não. Mas eles vão ter que se unir por um motivo em comum, que é, como foi mostrado no trailer, combater o Império Bagnarak. Sim. A gente vai falar aqui da Rimenoran, a Kamakiri Oja, né? A amarelo. A Yellow do grupo. Sim, a Rimenoran é a rainha da beleza e das artes. Não, assim, quer dizer, da medicina e das artes, que é, no caso, o reino de Shabana. E ela não mede esforços, né, para poder conseguir essas coisas belas. Mas, ao mesmo tempo, em contraponto
a essa postura egoísta, imperiosa, caprichosa, metida, ela tem o dom da medicina. E quando ela está em campo fazendo o seu trabalho de médica, é onde mostra-se o lado bom da personagem. Vale lembrar que na franquia Super Sentai tivemos médicas em temas diferentes. Tivemos uma paramédica de resgate em Go-Go 5 de 99, no caso a Matsuri, né, que inclusive foi representar, ela que representou o Devido Sentai na série comemorativa Gokai de 2011. E recentemente lá em Kiramager tivemos a Sayo, né, Kirame Pink, médica e lutadora de Aikido. Né? Quer dizer, mais uma mulher Sentai. Dessa vez mudou a cor, né? Porque os dois exemplos anteriores são de pinks, e no caso aí ela é yellow, né? Uma yellow médica. Sim, ela tem uma característica, personalidade forte, né? Por ser não só a rainha, a representante, né, do reino de Shibano, né? O reino tradicional da medicina, uma coisa que a gente vai também falar de cada reino daqui a pouco, né? Ela se preza pela beleza e pela perfeição, né? E despreza aquele que está no caminho, né? Que é contra isso, né? O bordão dela é saia do meu caminho. Saia do meu caminho, né? Ou seja, ela está ali para preservar o que é belo, o que é perfeito, mas também não vai hesitar de tirar a luva, né? E sujar as mãos de sangue se for para salvar vidas, né? Que isso aí é uma coisa que é do reino dela, né? Da medicina, né? Ela, tipo, se acendeu a rainha por isso, para isso, né? Talvez Pode falar. Quando vimos o trailer, quando vimos as informações, a gente pensou logo assim, opa, a gente não tinha visto o nome, né, a princípio. É um roxo ou é uma roxa? Né? E o mais importante, independente do gênero, masculino ou feminino, qual será dessa pessoa? Por que essa pessoa não mostra o rosto, né? E no caso estamos falando da Papillon hoje, né, que é Rita Kanisuka, né? Embora algumas traduções falem da mesma no masculino, mas é como nós estamos dizendo, a questão do gênero não, a princípio não vai importar. Lógico, quando a gente souber a tradução total, a gente vai falar de forma definitiva. Se apresenta como mulher, mas a característica do reino dela é um reino gelado, frio, e tão gelado quanto o reino é a forma da aplicação da lei. Ou seja, ela é uma rainha ou rei, seja lá qual for, que faz o papel de juiz, de julgar. Ou seja, na apresentação disse inabalável, ou seja, que se mantém fria para ser o mais justa possível. Diz, eu não cometo erros. Ou seja, a pessoa que não admite de si mesma de cometer erros. Ou seja, até as pessoas do sistema jurídico usam o seguinte, na letra fria da lei. Imagine essa expressão de uma pessoa que tem essa postura fria num lugar climaticamente frio, que é no caso Bokan. Sim, né? Como o Diego falou, da letra fria da lei, o juiz ele tem que ser imparcial, né? Não tem que ser o lado A ou o lado B, né? Ele tem que ser o que diz a letra, ou seja, o que diz a lei, né? Ou seja, não pode envolver ali sentimentos alheios ou o próprio sentimento em si para julgar. Então tem que ser o mais frio possível. Para muitos, né, talvez possam julgar a pessoa não ter sentimentos, mas ela tem sentimento sim, né? O sentimento de querer fazer o que é justo, né? O sentimento de fazer a justiça. Exatamente. Olha, já passou aí. Falamos de um gênio da alta tecnologia, falamos de uma médica,
de uma juíza, né? E agora vamos ao próximo. Soukaku, né, que é o ator, Kaguraki de Bosuke, né? No caso, Hashi Oji, o Black, né? E aí, no caso, representa algo que é a cara da Ásia, né? Que a Ásia, eu estou falando não só o Japão, mas também várias nações vizinhas, como a Coreia do Sul, a China, e podemos até colocar umas outras nações, a questão da agricultura. Ele é um reino da agricultura. E assim, não sei se esse tofu tem a ver com aquele tipo de queijo derretido, mas no caso, um reino agrícola de um produto, que é o queijo derretido, o famoso tofu, né? É nobre e vigarista, quer dizer, pode ver que cada um deles, dos King hoje, que a gente apresentou até agora, não tem uma postura assim, bonzinha ou boazinha de herói. Tem sempre algo que lembra mais o anti-herói do que o vilão, né? Porque muita gente confunde vilão com anti-herói. Não, o anti-herói é aquele que tem posturas que não são dos heróis, mas não são necessariamente vilões, né? E aí, no caso, ele durante o trailer fala: nossos métodos precisam ser limpos, né? Só que ele também usa de malandragem, como está colocado aí, né? A questão de vigarice, mas a paz é a principal meta dele, né? Uhum. Ou seja, aquela tradição, até que o Veri já falou em outros vídeos sobre outros conteúdos nossos, sobre a questão do que lembra o que representa um membro senpai da cor preta, ou às vezes revezando com o verde, revezando com o amarelo. A questão da força bruta, mas que aí, Veri, como a gente está vendo, assim, na força bruta combinada com a esperteza e com o sentimento de justiça. Quer dizer, aparentemente o Hachioji, ou o Kaguraki, ele é um fortão, no sentido físico mesmo, um espertalhão, e ao mesmo tempo alguém com um sentimento de justiça junto com a força e a esperteza, né? E pela roupa que a gente está vendo aí dele, a roupa civil, ele requer o Japão do teatro Kabuki. Sim. Só que não tem a máscara, porém a roupa toda colorida, né? Podemos dizer que desse quinteto aí, pelo que nós apresentamos, pelo nome, pelo reino e a roupa, talvez seja o mais japonês no sentido mais regional de todos os Kingyojas. O Kaguraki de Bosuke. Esse carinha aí, dos 5, por assim dizer, ele vai ser, né, considerado mais sujo, né? Se você vir na apresentação do slide, ele tem uns arroz aqui pendurado, né? Ou seja, um cara grosso, né? Apesar de ser rei, um cara grosso, sujo, malandro, né? E aproveitador, por assim dizer, né? Quem sabe ele não vai trazer um quesito mulherengo do Gai, né? Black Kondo, né? Querer tirar uma casquinha das meninas, né? Do Gai Black Kondo. Mas é isso, né? Mesmo assim... Black Kondo fazendo escola até na era Heiwa, né? Justamente. Mas esse cara aí, né? Ele não vai medir esforços, né, para trazer a supremacia da paz, né? Ou seja, ele é o cara que vai estar ali não só de peito aberto, mas de, né, arregaçar as mangas mesmo para detonar geral, né? Vai ser a força bruta do grupo. Mantendo a tradição da cor preta, né, em Super Sentai. Sim. Né? E bastante contraditório. Como eu disse, todos eles aí até agora, até o momento, eles têm, porém, polêmico, pode-se dizer, mas junto com a polêmica, o objetivo de paz. Quem até agora a gente viu que não tem um objetivo de paz, aparentemente, meramente ganancioso, é o Azul. Sim. O Azul, não, pelo menos na apresentação. Lógico que na série a gente vai ver algo totalmente diferente, ou não, mas todos eles até agora têm um discurso da paz, tem todos os porém, os BOs, e tem assim, supremacia da paz, salvar vidas, né? Justiça, Sim.
né? E a gente agora está terminando aí com o japonês mesmo, assim, aquele que será nominalmente japonês. Né? Sim. E agora, assim, se os quatro em si já são polêmicos, vamos trazer o mais polêmico dos cinco. Gira, o Quagata Oja. Polêmico por vários sentidos. Vocês notaram, né? Nós notamos aqui, todo mundo que viu nas outras fontes, né, da Tokunet, ele não tem sobrenome. Gira o quê? E pode ver também que ele tem uma roupa, né, que tem um brasão de reino, né? Mas olha só a situação, cresceu um orfanato, tem umas qualidades positivas, compassivo, atencioso, porém é proclamado rei, autoproclamado rei do pecado. Ele se coloca como rei do pecado, né? E o mais polêmico é que ele assumia o papel de vilão quando brincava de herói com as crianças. Ele não deveria ser o herói, provocando mal entendidos. Porém, lá no trailer, quando ele está fazendo exatamente essa pose aí, embora no trailer ele aparece de costas, né, já com esse traje, ele diz: vamos salvar o mundo. E aí, Veri, você pode passar para nós aqui, já que você tem um conhecimento assim, mais detalhado sobre a questão do nome e sobrenome, por que é que você suspeita que o Gira, detalhe, o Gira, pela roupa, pelo que você viu no trailer, ele tem ligação, embora sem reconhecimento, ao reino industrial de Shogundan, que a gente vai falar no próximo slide, com o verdadeiro rei. Por que é que o Gira não tem sobrenome? Na minha opinião, dos cinco, ele vai ser um bastardo, né? Assim, não se sabe se ele é filho do rei, né? Porque ele cresceu em um orfanato, se ele tem sangue real. Né? O que se vê aqui é que ele não porta um sobrenome. O sobrenome em si, não só na cultura aqui também no Brasil, por exemplo, né? no seu registro de nascimento, tem que ter um sobrenome, de pai ou de mãe, né? Ele não tem sobrenome de família, né? Quem já assistiu ou leu o mangá Rurouni Kenshin, Samurai X, por exemplo, o amigo do Kenshin, o Sanosuke Sagara, ele não tinha o sobrenome Sagara, porque ele era também um órfão, né? Ele e os amigos dele, e ele foi tipo adotado me esqueci o nome do rapaz, que ele tinha o sobrenome Sagara, e ele era líder de um grupo lá que era pró do governo, né? E como ele era tipo adotado por esse líder, né? Ele pediu para adotar esse sobrenome, Sagara, né? E esse líder foi pego em uma emboscada do governo, né? Para apagar lá uma situação, e pegaram ele e aquele grupo como bode expiatório, matando aquele grupo, e o Sam, por causa disso, ficou revoltado. E mesmo assim ele tomou para si o sobrenome Sagara, né, para mostrar que ele também vinha de alguém, ele tinha uma família. E essa é a questão do Gira. Não se sabe, né, não se sabe da procedência do Gira, sabe que ele foi um órfão que cresceu, gostava de brincar de herói, mas era muito confundido como um vilão em si, porque ele desejava conquistar ou salvar o mundo em si. Né? E ele fazia o papel do vilão na brincadeira. Isso. Mas também tem outra coisa que eu quero passar aqui para vocês sobre o Gira. Aí vocês podem dizer, Giro, mas já existiu na franquia Super Sentai um vermelho que não tinha ligação vivencial com o tema geral da série. Por exemplo, aí no caso são 4 reis. E ele é próximo de um rei, ele é dentro de um reinado, mas ele não é rei de nada a princípio. Mas já aconteceu isso onde? Dos outros membros terem o tema e o vermelho não. Já aconteceu em Zenkaiji, 4 máquinas e um humano que fazia a ligação dos mundos. Tivemos isso em Zyuohgen, com Yamato e os 4 monarcas, né, animais, os Yumas,
Porém, a gente está vendo que o Gira é o caso mais inédito no detalhe de não ter sobrenome e não saber da origem. Porque o Kaito é filho da família Goshikito, então ele sabia de onde veio e tinha sobrenomes. O Yamato não tinha os pais, mas tinha o tio Mário, né, que criou ele, que era comediante também. E no caso aí, o Gira é o caso aparentemente mais polêmico dos vermelhos que não tem ligação direta com o tema. Também, lembrando um pouco mais para trás, e vocês que estão assistindo a gente, que nos assistirem, lá em Time Ranger, né, era um vermelho que tinha vida terráquea, filho de um pai empresário, porém que não se dava bem com o pai, no caso, né, o Tatsuya. Porém, existia uma cópia, uma versão do Tatsuya no futuro. Mas como eu disse, todos eles tinham nome, sobrenome e pelo menos um pai e uma mãe que vivo ou não, sabe que existiam. E onde foi que veio o Gira? Por que o Gira tem essa postura? É um dos mistérios de King hoje que a gente só vai ver quando a série começar. Verdade. Agora sim, vamos para os reinos e os seus moradores principais, por assim dizer, né? Supremo Reino Industrial Shogudan. Shogudan, né? Detalhe, né, que indústria, aí lembra a questão da Revolução Industrial, que é um fato histórico que ocorreu lá na Inglaterra, com um país pioneiro lá no século XVIII por XIX. Porém, mais para frente chegou no Japão, né, na chamada Terceira Revolução Industrial. Estou falando da história real mesmo, a história da humanidade. E fazendo um paralelo com a história desse novo Super Sentai. E a palavra Shogudan, posso estar errado, vocês aí que vão comentar no vídeo, peço até desculpas antecipadas. A palavra o reino é bem japonês, o nome, porque lembra o shogunato dos samurais. Sim. Ou seja, mistura indústria, que é algo super moderno, super progresso, e uma era de gestão samurai. Sim. O shogunato, né? Shogudan, né? O pessoal que estuda um japonesinho de leve aí, o próprio Veri, o pessoal dos comentários, porque lá no nosso público do Sana, quem deu umas riscas de japonês, né? É o Gabriel. Sabe que é o Gabriel, né? Que cantou lá o tema lá de Sentai no Tokuki, e o Rafael Barbudinho, que não teve no Sana. Mas enfim, Shogudan é o reino industrial. Como eu falei, mistura Revolução Industrial com a era Shogun dos samurais, o Shogunato. E o Reino Supremo Shogudan, como já falamos lá no começo, ele é um reino matriz. Né? Ou seja, existem os outros reinos de forma independente com seus devidos reis, mas meio que o reino dos reinos é Shogudan. Sim. Isso porque, né, ele tem como seu imperador principal o Laclace, né, o Lacale. Laclace, ou seja, a classe, né, que está no topo. O Shogun, o shogunato em si, o Shogun, ele naquela época, ele era um senhor feudal que às vezes ele tinha até mais poderio do que o próprio imperador, porque ele mandava naquele seu território. Né? No feudo, né? No feudo, nem mesmo o imperador poderia dar ordens ali. A época do feudal que o Veri está falando é o período do feudalismo, que ele é mais assim naquele finalzinho do livro do sexto ano, né? que era a quinta série, agora para a sexta série, né? Na sétima, que no caso era a Europa, onde os reis tinham poder fraco, porque os senhores feudais tinham mais poder do que eles. E aí o Veri está falando da mesma situação do Japão feudal na época do shogunato. Sim, né? Então esse Haste, a classe do Haste, ele é o governante desses 5 reinos que tem mais poder sobre todos, né? Ele governa todos os 5 com liderança incomparável. E os cidadãos têm muita fé e confiança nele. Na minha opinião, assim, o Reiwa, ele está trazendo, né, o Sentai Reiwa, está trazendo coisas, o elemento antes que era do Sentai, da era Showa, que tinha aquele comandante supremo, no qual reunia os 5,
para poder combater o mal, coisa que no Reiwa se perdeu um pouco. Você não viu isso em Zenkaigen, né? Um gerente, né? Assim, um comandante, assim, como o comandante Book, né? Como o próprio chefe Sugata, do Maskman, né? E por assim dizer. O que teve no Maskman era Reiwa, eu não posso falar nada dos Rio Soldiers, né? A gente vai lá tocar nome dos Rio Soldiers em algum momento, tem a ver com esse tema. Porque Kirameji, na verdade, tinha o quê? Tinha, na verdade, um gerente, não era necessariamente um comandante, porque o verdadeiro comandante dos Kiramejas, embora não estivesse ali ainda presente, era o rei de Cristal, Oradin. E em Zenkaiger, o verdadeiro comandante também esteve preso na base do Toji Tendo, né? Que era o pai cientista do Kaito, né? O Isao Goshikida. Mas ele não era assim tão atuante, né? Como, por assim dizer, nos comandantes da era Heisei e Reiwa, né? Como eu acho que vai ser o Laplace aqui. Vai ser um resgate. Um detalhe, é um reino matriz, que é Shogudan, que tem os outros reinos, né, que tem seus governantes, mas a administração maior é de Shogudan, através de Laplace, né, e é como ele está dizendo, é um resgate, embora numa outra roupagem, do comandante geral do esquadrão. Talvez seja ele, Laplace, né, que quando os Bagnarak voltarem, é que vai fazer uma espécie de reunião com os outros 4 para poder iniciar a volta dos King Ojas. Porque, pelo que dá a entender no trailer, os King Ojas existiram já em outras épocas, com outras pessoas, né, trajando as vestimentas, porém é uma nova geração de King Ojas, porque o próprio trailer, vocês assistem de novo lá no News Act, fala século XXI. Então é uma história, apesar de bem ficcional, bem fantasia, dentro do nosso século atual. Sim. Não é uma coisa que voltou nos outros séculos feito na modernidade. É a modernidade como se esses reinos existissem na vida real. Quando eu falo, Diego, da questão dos Reiwa Sentai, é que de Zenkaiger para cá tem uma mudança drástica na questão de roteiro e personagens. Né? Eles estão mexendo muito com mundos alternativos. Como, por exemplo, em Zenkaiger, né, foi a fusão da Terra com a Kikaitopia. Né? Já a questão de Dawn Brothers era a questão de dimensões paralelas, né? Onde eles saíam e entravam a bel prazer. Né? Agora aqui, no King Oja, a gente vê que é mundo avesso à Terra, né? Que tem alguns elementos como se fosse a Terra, só que algumas partes feudais e outras modernas. Ou seja, em um Sentai que foi feito praticamente fora do planeta Terra e não faz tanto tempo, vai ter até temporada Power Rangers para poder encerrar o ciclo Power Rangers de adaptação de Sentai, é Kyuranger. Kyuranger foi feito totalmente fora da Terra. Sim. Foi o Sentai ainda na era Heisei, né? Enfim, podemos dizer, foi o penúltimo Sentai Heisei, porque depois tivemos, né, o Patranger versus Dopiranger. Né? Ali foi assim uns experimentos já do que seria, né, os atuais Reiwa. Mas uma outra curiosidade aqui é que o King Oja está trazendo aqui não só o protagonismo dos principais, mas assim, eu acho que esses personagens secundários, como o Duga, né, e o Botimar, que são, por assim dizer, ajudantes, alguns cantos falam só ajudantes, mas eu acredito atendentes, né? Na legenda parece atendente. Mas eu acredito assim, que como a gente vê na questão de classes, de reinos, de feudos, né? Tipo assim, o rei, ele tem os seus asseclas, como por exemplo, esse Botimar, eu acho que é o conselheiro real, né? O Duga, ele vai ser o chefe da guarda, porque ele tem uma postura, né? De capitão, de chefe da guarda. E o Botimar, por estar carregando sempre um livrozinho, ele tem cara de conselheiro. Exatamente. Conselheiro, orientador jurídico, né? Sim. E é isso também que a gente vai ver em outros reinos, né? Não é só no reino de Shogudan, né? Como, por exemplo, o reino da tecnologia, Nikosopa. Que é o reino, né, do azul, né?
Do Yamaguchi, né? Sim, do Yamagata. Né? E ele tem, assim, por seu ajudante, né? O Shirokara. Né? Mas eu acho que esse carinha aqui ele é o escudeiro. E a gente vai ver aqui que o ajudante ele vai ser um contraponto do personagem principal em si. Como, por exemplo, o Yama, ele é muito racional, né? Ele é ambicioso, ele quer estar no topo. Já, eu acredito que o Shirokara, se vocês deem depois uma olhadinha melhor no trailer em si, principalmente quando eles estão entrando no reino. No cortejo, né? No cortejo de apresentação. Né? Você vê aqui o Shirokara, ele é alegre e saltitante, né? Ou seja, ele vai ser um cara entusiasta, o contraponto do Yama, né? Exatamente, vamos ver. E detalhe, o visual dos dois. O visual dos dois lembra um praticante de esportes eletrônicos. Sim. Né, os esportes, né? Que a gente vê muito no Sana, né? Que é o evento que a gente frequenta muito, trabalha lá. Né? Você vê, por exemplo, o Yama, ele tem um fonezinho de ouvido, já o Shirokara é uma máscarazinha, né? Você vê aqui que ele está aqui na golinha dele, uma máscara que tem até um respirador. Né? Ou seja, a coisa mais moderna em si. E né? uma bolsa, né? Uma luva, isso, né? Isso. Como se ele estivesse carregando os equipamentos dentro da bolsa. Verdade, verdade. Há uma outra coisa também, a Tokunet já está estipulando, né? Já está estimando que o rei de Shogudan possa ser o Silver, né? Dos King Oja. Né? Ou seja, já estão pensando, já estão até ventilando o 6º membro antes da série começar. E eu acho, né? Assim, uma suposição que não vai ser só 5 ou 6. Eu acho que isso aqui tem pano para manga para o Sentai mais numeroso, né? Mais numeroso, como por exemplo os ajudantes, né? Eles podem se tornar membros também, né? Dos King Oja. Né? Como foi em Kyurendia, né? Que começou com 9 e foi expandido para mais. Né? Se bem que o Kyurendia ele começou com 3, né? Depois passou por 4, 5 até cresceu o time, cresceu o time, né? Pode chegar até 12, se não me engano, 12. Aí é aquela preocupação, né? Além do pessoal que fala o óbvio, né? Que é, para vender brinquedo, isso aí a gente já sabe. Mas a preocupação da gente que se preocupa realmente com uma boa história. Será que esse monte de personagens vai ser bem roteirizado? Será que esses personagens vão ser bem trabalhados? A expectativa é que talvez por eles serem escudeiros dos King Oja, provavelmente eles vão ter muito se eles se tornarem realmente Sentais em transformação, eles vão ter uma história pré-desenvolvida já como escudeiros. Uhum. Como mordomo, enfim, qual a posição de serviçal que exista. Uhum. Então, a gente tem a expectativa ainda, mesmo que seja um time maior de Super Sentai, que vai ter um desenvolvimento para esses personagens. E olha só, eu acho assim que deixa um spoiler, né? Se ele for mesmo se tornar um Sentai, né? O nome do cara, Shirokara. Shiro quer dizer branco, né? Já entrega a cor, né? Ele entrega até a cor do cara. O reino da saúde e beleza, Ishibana. Né? Que é o reino da nossa amarela, né? A Himenohan Kamikiri Oji, né? Sim. Ela tem como ajudante em si o Sebastian, que o cara é fiel e resiliente. Mordomo, né? Isso. Até aquela inotação do Alfred do Batman, né? Exatamente. Uma personalidade, a He-Man, que tem uma personalidade forte, né? Não só de patricinha, mandona, né? Mas assim, o que seria o contraponto dela seria o Sebastian, aquele cara mais serviçal, aquele cara mais tranquilo, né? Aquele cara mais aberto ao diálogo, por assim dizer. Exatamente. Né? Porque assim, a gente está percebendo que cada serviçal dos King hoje, eles propositalmente, a impressão pelo menos é essa que nos é passada, que eles são diferentes da personalidade dos seus gestores, dos seus reis, né, das suas majestades, propositalmente para poder ter um equilíbrio de convivência, de interação e para um ser o que falta no outro. Sim. Então, por isso que o Sebastião é resiliente.
Isso quer dizer o quê? Fiel no sentido de fidelidade, né, de lealdade. Resiliente, ou seja, ele engole muito sapo, porém não só engole, porque a resiliência, vocês têm que ficar assim, o seguinte, o resiliente, ele não é simplesmente aquela pessoa que recebe e fica nisso, não. O resiliente é a pessoa que consegue positivar até as piores coisas e fundamenta aquilo. Então, é a pessoa resiliente, bem diferente de resistente. Sim. Só que confunde resistência com resiliência. Então, é isso que o Sebastian nos passa a ser em relação a Rimenohan. Sim. A questão da resiliência é aquele que consegue suportar adversidades, né? E enxergar isso de uma forma clara. E enxergar de uma forma clara e transformar isso numa, por assim dizer, diversidade, né? Ou seja, não deixar transparecer, né, essa dificuldade e tornar isso algo benéfico para as outras pessoas, né? Não só pensando em si, mas principalmente nas outras pessoas. Porque assim, vocês podem ver que as personalidades desses King hoje tem a parte heróica, tirando a do azul, né, que tem uma mais ambição, mas tem a personalidade além da de herói, a personalidade meio que polêmica. Imagine se esses serviçais fossem polêmicos. Seriam cópias apenas de serviçais cópias dos chefes. Então não fariam sentido, seriam sombras. E no caso aí são contrapontos. Sim. E enriquece bastante a narrativa. E agora vamos ao reino frio, da lei, né? Literalmente, né? Pelo clima, chega aí, ó. Rapaz, aqui é um prédio bonito, viu, mano? Rapaz, isso bota qualquer fórum do mundo no chinelo. Sim. Talvez só perdendo, para a decoração, já que a ciência do direito foi praticamente desenvolvida em Roma. Assim, na verdade teve outros povos, né, como a Mesopotâmia, mas desenvolver no sentido de globalização foi em Roma. Né? Os dois pratos da lei, igualmente equilibrados, e em cima vocês podem ver que além do cenário frio tem uma borboleta em cima. Que na verdade, originalmente seria uma mulher, né, representando o substantivo feminino, a justiça, com os olhos vendados. Aí a gente pode depois, quando a série começar e o toque de câmera, se essa borboleta também terá os olhos vendados. Não acredito que não. O reino da lei de Vulcã, a borboleta, assim, ela representa o renascimento, né? A questão da larva, que ela se torna uma borboleta. Ela vai mostrar ali que, mesmo na diversidade, pode se renascer, né? Uma coisa assim, aquela casulo lá, feio, né? Mas na diversidade pode nascer algo majestoso, algo belo. Isso. E olha só, né? Apesar da Rita, né, ser uma pessoa fria, né, na legislação, permanecer inabalável na questão da lei, ela tem como a sua escudeira, ajudante, Mofónia, né? E não só assim, ela é uma acompanhante, mas ela aparenta ser, né, ao contrário de Rita, que quer ser perfeita na sua lei, ela aparenta ser relaxada, talvez até atrapalhada. Se você voltar no trailer lá, olha que detalhe do trailer, ela chega bocejando. Né? Ou seja, enquanto está todo mundo lá de cabeça erguida, durinho, olhando para frente, acompanhando o seu rei ou sua rainha, ela está com a cabeça baixa. Outra coisa, aqui, ela vai lembrar, na minha opinião, ela vai lembrar a Pink do Kyuranger. Me esqueci o nome daquela robozinha. Da Raptor. A Raptor do Kyuranger. Porque ela foi, bem dizer, um dos últimos a se tornar um Kyuranger. Né? Até mesmo a pegada do Kadik Yellow, né, para ela não se envolver nas situações de combate, que ele temia pela integridade física dela. Né? Eu acho que ela vai ser mais ou menos isso. Né? Ela vai ser essa menina relaxada, que vai ter meio combate. E eu assim, se for, né, talvez vai ser um pano de manga,
se acrescentar outro Sentai, essa meninazinha ser candidata a ser a Pink, até por causa da cor. Né? No caso, assim, Violet, né? Não, Violeta. Né? No caso, a Rita já é a Violeta. Pink Violet, né? A Morfona seria a Pink. A cor, né? Pela cor. Sim, sim. E outra coisa, né? A gente que aprendeu, graças às últimas séries Reiwa da Toei, principalmente Rivais, né? Que foi um festival de spin-offs, vai que dessa vez, porque a gente não viu Dom Brothers ainda, pelo menos, né? Quem sabe a Toei resolveu fazer spin-off daquele sistema lá da Tokusatsu Toei Fan Club, serializado só para falar a história dos ajudantes. É verdade. Spin-off. É verdade. Quem gosta de série atual da Toei vê que os spin-offs ajudam muito a gente a entender as pontas soltas das séries. Sim. Eles fizeram muito spin-off do Kamen Rider Rivais, né? Pra gente compreender aquela história toda, né? Sim, sim. Isso. E assim, bem trabalhado, eu vou ter uma trama bem interessante de se assistir. O reino da agricultura. Tofu, né? Você vê aqui um panelão, no lugar daquele prédio imperial, né? De 5 andares do Japão. Você vê como se fosse uma panela enorme, né? Um prato aqui de comida, né? Algo bem assim sugestivo. E atrás assim esse banner assim remetendo o plantio, né? O plantio, a cultura, o bambu, né? Por assim dizer, né? A pessoa ali correndo como se fosse servir alguém, né? Parece que tem uns rastros na mão, uma coisa trazendo mesmo para a questão da cultura do plantio, da alimentação. E no caso aqui, a gente está vendo, né, o Kaburaki de Bosque, né, que é no caso Hashioji, balões de texto de nossos métodos devem ser limpos, porém, tem todo aquele porém dizendo que ele é malandro, que ele às vezes usa força bruta, né? Vamos ver onde vai ser a limpeza dos métodos. E o Hashioji, pelo menos a princípio, é o único cujo serviçal de companhia não mostra o rosto. Por isso essas interrogações aí de propósito, né? Para a gente ver se isso vai ser, se vão ser vários desses com pessoas diferentes por baixo da máscara, ou, né, se vai ter ou se o serviçal dele vai mostrar a cara, né, durante a série. Né? É uma coisa característica bem também do Japão feudal, né? Você vê isso, por exemplo, em Shinkenja, quando eles vão transformar, né? Eles tiram os serviçais e botam aqueles lençóis, né? Para eles usarem o kimono para antes de virar Shinkenja. Isso, né? Para fazer a transformação, o Pitsu Soujo, né? Aí aparecem esses encapuzados aqui. Se você que gosta de gamer, né? Game de luta, lembrar Samurai Spirit, Samurai Shodown, né? Tem o juiz também, né? Aquele juiz, e também os ajudantes que ajudam a levar os corpos dos samurais que foram derrotados. Né? Ou seja, isso é uma coisa bem tradicional mesmo, principalmente do Japão feudal, né? Que esses caras encapuzados, que eles serviam tanto para ajudar os seus senhores, né? Em todo tipo de serviço. Agora vamos aos vilões, né? O Império Bagnarak. Bagnarak, até que o Danilo do Tokudok disse que foi um trocadilho de Ragnarok com Bug, né? Que é inseto. Ou seja, esses caras aqui vão trazer o fim do mundo dos insetos, o apocalipse dos insetos, que são os Kingyoja. Né? Exatamente, mas como o Império, nessa pegada de monarquia, tem títulos. No caso, o grandão aí, Desnarak VIII. Né? E detalhe, tem toda essa pompa pela pose ereta, né, imponente, né, assustadora, mas ele é um governante clássico, ele é o mais baixo dentro dos Bagnarak, da hierarquia deles, né, e Desnarak procura reescrever, né, as estruturas de poder entre os humanos e Bagnarak. Quem assistiu Kamen Rider Saber deve ter ouvido muito a palavra Monogatari, que significa escrever a história, reescrever, mudar. Né, Veri? Sim, sim.
E o chanceler fica medindo, né? Ele pesquisa formas de vida semelhantes a insetos, né? Esse cara ainda tem o poder de tanto transformar, seja o que for, pessoas, talvez objetos, em monstros, né? Com esse tema de inseto, e até fazê-los crescer. Ou seja, pela impressão que a gente tem dentro do império que a gente estrutura, algo que Super Sentai, tanto que quando não tem a gente estranha, a gente agora viu em Dom Brothers que não existe uma estrutura imperial tradicional. Aqui é como se fosse o chefão direto, né? Porque às vezes tem um chefe maior, e esse aqui é uma junção de cientista e de ampliador de monstros ao mesmo tempo. Sim. E detalhe, só que o detalhe é que carrega um título de administração. Chanceler. Chanceler, que até hoje lá na Alemanha, não estou falando da Alemanha antiga não, do Adolf Hitler, ou mais para trás da Alemanha atual. O primeiro-ministro alemão, no caso, é chanceler. Sim. Ou seja, né, esse Super Sentai bebe de várias fontes internacionais para poder compor a sua ficção. Né? A gente já identificou elementos da história europeia, mais especialmente da Inglaterra, né? Que é o caso lá do Shogudan, a própria história do país em si, do Japão. A gente viu o Japão feudal, a gente viu já, podemos dizer, todas as partes do mundo na questão da tecnologia, inclusive até os Estados Unidos. Né? Por exemplo, aquele reino lá do Yamaguchi, pode ser uma versão japonesa do Vale do Silício, lá nos Estados Unidos. Por assim dizer. Né? E o Reino Frio da Rita, por assim dizer, pode ser das leis da Grécia Antiga e Roma. Né? É uma mistura, vamos dizer aqui, pegando a história, é uma mistura de Mesopotâmia, Código de Hammurabi, Sim. Idade Antiga, Grécia e Roma, antiguidade mais clássica, e indo já para a parte dos reinos bárbaros, a questão de Asgard, por causa do frio. Sim. Ou seja, mistura 3 momentos diferentes da história, mas sempre a mesma temática da lei. Sim. E uma coisa, Diego, não sei se você está percebendo a questão da primeira formação do Império de Bagnarak, onde só 2 integrantes de comando e os soldados rasos, né? Se você vê em Rio Soldier também começou assim. Quer dizer que o Império Inimigo dos Rio Soldiers começou com poucos integrantes. Sim, né? Você lembra aquele monstrinho em forma de cogumelo, que tanto transformava as pessoas, os sentimentos das pessoas em monstros, eles faziam crescer, né? E tinha aquele outro também, um comandante, que ele parecia todo tipo, era uma torre, né? Ou seja, começou o Rio Soldier também começou assim. Estão notando aí, né, o pessoal, menino e menina, que a gente está fazendo muita menção a Sentais passados. Sim, sim. Mas isso tem uma explicação, né, Diego? Tem sim. Porque a história dos reis que lutam para proteger o mundo traz consigo um elenco de peso, não só os que vão estar de atores, né, que dá a cara tapa, mas sim os que vão estar nos bastidores. O roteiro é simplesmente com o Minato Takano, o cara que escreveu principalmente para roteiros de Kamen Riders da era Heisei. Né? Olha aí, né? A era Heisei, né, de Kamen Rider, que é muito elogiada pelos fãs de Tokusatsu que acompanham a franquia, como a série a era com mais capricho de roteiro. Sim. A era Heisei. Sim. E a direção simplesmente por Kazuya Kamibori-uchi. Quem não sabe quem é esse carinha, ele escreveu roteiros para alguns episódios simplesmente de Kamen Rider Saber e Ryu Soldier. Olha aí, ó. Kamen Rider Saber e Ryu Soldier. Vocês notaram que o visual assim, civilmente falando, são reis. Heroicamente falando, ou seja, eles transformados, lembram cavaleiros. Então, cavaleiros é o quê? Ryu Soldier. Prestando atenção no desenho das lâminas das espadas. O visual das espadas. Nós ainda não sabemos se as espadas, talvez não, porque as espadas são modelo único.
eu vi que não tem muita diferença no modelo do cabo da espada e da lâmina, mas lembra as espadas de Kamen Rider Saber. Sim. E um outro carinho também, diretor de ação, Jun Watanabe. O cara simplesmente começou como switch actor em Kamen Rider Faz. Ou seja, ele era dublê, né? Dublê. Só dublê. Até hoje ainda trabalha, tanto como dublê, quanto sendo diretor de ação. Ou seja, diretor de dublês, né? Das cenas de ação. Né? E se você perceber, em Kamen Rider, principalmente era Reiwa e Heisei, tem cena de ação pegada. Né? Uma coisa assim que a gente vê nesses outros Sentai, né? Como por exemplo, esse por exemplo do Dom Brothers, ou outros assim, não tem tanta cena de ação com eles sendo civil, Sim. mais transformado. Quem sabe aí seria um contraponto de pegar esses atores, né? Principalmente o Black, que ele já contracenou, né? Ele é o único assim do elenco, o ator que é o Black, né? Do King Georgia, que ele já fez pelo menos um episódio em Sentai. Em Kamen Rider também, ele teve no episódio 32 de Kamen Rider Zero One, né? As pesquisas aí mostraram que ele teve em Zero One, ele foi um dos humanistas Zero One. Olha só. O Love Chan. Né? Ou seja, então o cara acho que vai mandar bem, né? Principalmente na questão da interpretação e também na questão do descer o braço nos soldados rasos aqui dos Bagnarad, né? E quem vai dirigir os efeitos visuais é Hiroshi Butsuda. O cara simplesmente começou com os efeitos visuais em Goondia, se não me engano ele está segurando aí o G6, né? Uma outra forma ali, que é o robô dos Goondia, e atuou muito assim, na questão dos efeitos visuais nos Sentais da era Heisei, ou seja, o Sentai Reiwa agora, né, nessa nova reformulação, vai trazer elementos do Sentai da era Heisei, principalmente na questão da ação de luta do robô, né, contra o monstro gigante, e com maquetes, coisa que o pessoal reclamou muito em Dom Brother, estava tendo muito CGI, principalmente na transformação e luta do robô. 男の物語である新番組「王様戦隊キングオージャー」3月5日日曜午前9時30分スタート O Agatha hoje, King Oja! lá dentro, como pilotando, né? Mais uma cabine do jeito de uma arma medieval. É uma coisa assim, interessante que a gente perceber da questão do Zenkaiger, a Zenkaiger e também o Dom Brother, só o Red que fica na cabine principal comandando. Percebeu isso? Percebi. Né? No caso do Zenkaiger, era o Zenkaiser dentro do robô em pé, porque não, as cabines modernas, isso não é de hoje, já vem desde talvez Time Ranger, raramente ficam sentados, eles ficam em pé com uma espécie de objeto de controle para manusear o robô. Sim. Raramente tem cabine sentada, Super Sentai hoje em dia. Sim, principalmente agora na era Reiwa. Né? O Zenkaiger podia ter a desculpa que, tipo, eram os próprios Kikanois que viravam, né, os robôs à parte para o Zenkaiger comandar. Mas Dom Brother não. O Dom Brother em si, né, os quatro ficavam à parte lá. E eles, assim, no caso de Dom Brother, na parte do robô, seja qual for o robô que você esteja pensando, quem faz o gatai são eles cinco na forma robotada e eles juntam os pedaços, só que eles falam não eles transformados, a gente vê na cara deles, os animais deles falando ali nos pedacinhos do robô, na perna, no braço, né, no ombro. Sim. Mas o Red ele fica quando ele faz essa formação, o Red ele fica, o Dom Momotaro fica na cabine de comando. Não, né? Também é o pêssego dele, né? Que é mais a cara do robô fica falando. Mas a princípio, quando ele fazia aquela primeira formação, que era tipo aquele dinossauro, né? Que remetia ao Zenkaiger, como se fosse do uma Juran moto também, né? O Juran com uma moto, ele fazia aquele gatai. Foi o primeiro robô dos Dom Brothers. Isso, né? E o Red também comandava só. Né? Quando começou o Dom Brothers foi assim. Sim. E a gente vê, assim, a princípio no trailer, que também o Agatha Odia, né, o Red, é que vai comandar sozinho
esse robô a princípio. Não sabemos como vai ser o restante. Isso mesmo. Né? Então é isso, menino e menina. A gente vai encerrando por aqui nesse último slide. Espero que tenham gostado desse vídeo. Nesse formato, né, do nosso React, a gente vai tentar trazer outros Reacts, né? Vai ter um novo Kamen Rider aí, o Kamen Rider Shin, né? Que vai ser a gente não sabe se vai ser uma série ou um filme. Filme, né? Aí, faz parte do pacote de comemoração de 50 anos da franquia Kamen Rider. Isso. Se você, menina, quiser ver um React, ou até mesmo um vídeo, como é que se diz aquele vídeo que já um review, né? Um review assim, review é quando acontece depois, mas um react é quando que é o pré, né? Que é o que acontece antes, como a gente está falando aqui. Se você deseja ver mais desse tipo de vídeo react, comenta aqui embaixo que a gente vai ver a possibilidade de trazer outras novidades. E quando sair os primeiros vídeos do King Order, quem sabe a gente também possa fazer um review na visão aqui do grupo Henshingatai, ok? Agradecemos aí antecipadamente pela audiência, pela parceria, pelos elogios, pelas sugestões. E sigam a gente no Instagram, @Henshingatai, também temos Facebook, né? E quem não se inscreve no nosso canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para as notificações. Uhum. Esse vídeo a gente também teve pesquisa de vários locais, como a gente falou, da questão do blog do J-Box, né? Você vê aqui o J-Box, eu vou deixar aqui a matéria embaixo, também do Toco Blog aqui embaixo. Né? Fansub News Act que traz esse trailer aqui, né? Já legendado, né? Um bom trabalho. E todo vídeo novo que sair de King Order, com certeza vai estar lá na plataforma da Newsette, que o pessoal está fazendo um excelente trabalho. No mais, menina e menina, um grande abraço do velho Tokusinga e do Diego Pontes. Já, né?